Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Sejam todas bem-vindas, então. Esse é o primeiro simpósio de biblioteconomia da UFRGS, que tem como tema, então, deste evento dessa noite, as bibliotecas universitárias na contemporaneidade. Antes de iniciar, propriamente dito, tem dois informes. O primeiro, para o pessoal deixar os microfones desligados, porque senão fica dando ruído na apresentação das nossas convidadas hoje. E, por favor, todos que não colocou ainda, né, eu vi que muita gente já fez, mas quem não fez ainda, colocar o nome completo aqui no nosso chat para depois garantir a certificação. Bom, meu nome é João, sou professor aqui na Universidade de Caxias do Sul, atuando no nosso curso de Economia. Nosso curso, então, iniciou em 2013 e tem se estendido agora, já estamos na 9ª turma. Então, é uma sequência já de turmas que nós estamos iniciando, e acho que é importante sempre destacar que o nosso curso é o pioneiro no Brasil na modalidade de educação à distância, né? Iniciamos com a modalidade de distância na biblioteconomia e estamos até hoje com uma sequência de eventos, né? Eu vi pelos nomes aqui, estou acompanhando, eu vi que muita gente participou da semana acadêmica, né? Organizada pelos alunos na semana passada, e nessa semana, então, a gente está com esse simpósio sobre as bibliotecas universitárias. O objetivo, então, é de poder pensar a partir de 4 visões, 4 realidades, né? Como tem sido, como tem se dado a reflexão em torno das bibliotecas universitárias, então, nesses últimos anos, especialmente na contemporaneidade, e nos desafios que cada espaço, então, vai tendo, vai surgindo, e a gente vai aprendendo junto com os colegas. Bom, agradeço então a professora Suzana Neumann, nossa coordenadora do curso, que viabilizou então essa noite acontecesse para nós. Agradeço também as nossas convidadas, né, nossas bibliotecárias e bibliotecário, a Letícia, a Dirce, o Douglas e a Emília, que essa noite então vão compartilhar seus conhecimentos com a gente, vai ser de grande importância. Agradeço também, claro, quem está compartilhando com a gente nessa noite, né, todos que estão conectados e conectadas, a gente poder então ter uma noite muito agradável, discutindo as bibliotecas universitárias e também interagindo com vocês. Utilizem bastante nosso chat aqui, né, para a gente poder conversar, não apenas ouvir, que é muito importante para os nossos convidados, mas que também que a gente possa conversar, seja uma noite agradável para todo mundo. Bom, a primeira palestrante da noite, então, é a Letícia Strel, ela é bibliotecária da URGS, da Biblioteca Central, e ela também é doutora em Educação em Ciências. Eu sempre gosto de fazer apresentações curtas, porque eu prefiro que a pessoa faça, porque quando é de mim, eu prefiro que eu me apresente, né? Então, eu convido a Letícia para começar a sua fala, com a sua apresentação, e que a gente vai ficar aqui ouvindo e aproveitando dos seus conhecimentos. Letícia, você me ouve bem? Professor João, o senhor me ouve? Aqui é a Thaís, técnica do Sinted. Eu vou só passar um recadinho, reforçar a mensagem que os participantes cuidem e desativem câmera e microfone, porque às vezes alguns participantes podem não estar percebendo que suas câmeras estão ligadas, então peço a gentileza desse cuidado. E informo que, em prol de manter a qualidade da apresentação dos palestrantes, caso algum participante permaneça com a câmera ativada, nós vamos estar removendo para que não tenha interferências na apresentação e no layout, pois a câmera ativada pode prejudicar a visualização dos demais participantes. Certo, prof? Perfeito, obrigado. Imagina as ordens. Olá, vocês me escutam? Boa noite, Letícia. Boa noite, professor João, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu quero agradecer imensamente o convite, o curso de Biblioteconomia da UFRGS, eu acho que é um grande orgulho para o Rio Grande do Sul, considerando exatamente esse pioneirismo do curso ser o primeiro curso inteiramente à distância. E fiquei muito contente de compartilhar com vocês, então, a experiência que eu tenho dentro da URGS. O João me apresentou, eu sou bibliotecária da universidade faz 22 anos, esse ano,
e eu trabalho em biblioteca desde os 18 anos, então muito mais da metade da minha vida eu trabalho em biblioteca. Já tenho 26 anos de experiência em biblioteca. E trabalhar em biblioteca e sempre foi uma grande paixão. Então, para a gente compartilhar a experiência, principalmente com alunos que estão em vias de se formar e entrar nessa profissão tão bonita que é a nossa, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha visão, que ela é uma visão que ela, como o escopo do evento, ele é limitado às bibliotecas universitárias. Então, eu vou falar um pouquinho desse papel do bibliotecário, mas ele é um papel, uma descrição restrita a esse contexto, que é o contexto que eu conheço. Eu vou compartilhar com vocês, então, a apresentação. Hoje de tarde a gente fez uns testes aqui. Eu espero que vocês... precisaria do retorno só de vocês para saber se vocês estão enxergando direitinho. Sim, Letícia, tudo certo. Tá bom, professor João. Então, a gente tem um tempinho de... Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. A gente tem um tempinho, então, de fala, mas eu acho que o principal vai ser a interação que nós vamos ter posterior aos slides. Então, eu fiz aqui uma apresentação que é, na realidade, de uma certa forma, uma provocação e um reflexo da forma como eu tenho visto a evolução do papel do bibliotecário nesses últimos, principalmente nessa última década. Então, como eu disse para vocês, eu tenho uma experiência dentro da universidade de 22 anos, e eu talvez tenha um privilégio, que é, eu vivi a era impressa da biblioteca, com todo o seu atendimento, com a forma como nós fazíamos o acesso ao acervo, e peguei um curto espaço de tempo, na realidade, para vocês terem uma ideia, eu iniciei minha carreira na universidade, na biblioteca do Instituto de Física, que é uma grande biblioteca de periódicos na área de física, uma das maiores do Brasil, e a gente tinha uma biblioteca sempre lotada, com uma máquina de xerox que não parava de funcionar, por causa do xerox dos artigos, que é permitido de acordo com a lei de direitos autorais, porque é uma reprodução parcial. Então, muito da biblioteca se centrava naquele acervo impresso e até mesmo na própria máquina de xerox. E essa situação, então, se alterou a partir de toda a virtualização dos acervos, como nós vemos hoje. Então, a partir de 2000, 2001, nós temos o portal da CAPES, que principalmente no caso dos periódicos, as bibliotecas praticamente congelaram os seus acervos, porque eles passaram a se desenvolver virtualmente. Então, existe uma visão e uma função que é inerente à função do bibliotecário, que é esse bibliotecário que é um documentalista, e a partir da virtualização e de novos produtos e serviços da biblioteca, de uma certa forma, o bibliotecário passou também a assumir novas funções, que eu categorizei aqui de uma forma simplista, como sendo a função também de analista e a função de educador, que é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Então, o bibliotecário documentalista, e basicamente a nossa formação, ela é voltada para essa construção da prática do documentalista, da prática do gestor da biblioteca. Então, nós temos essa função, que é a nossa função de séculos de história, mais até, né, porque a profissão de bibliotecário é uma das profissões mais antigas do mundo, e nós temos, então,
a função de documentalista, ela inicia com um desafio, que é esse universo extraordinário em quantidade de publicações que são produzidas anualmente. A gente sabe que a partir da década de 60, nós observamos uma explosão documental. Então, essa infinidade de documentos que são produzidos e os nossos recursos tradicionalmente limitados. Então, nós temos com este desafio, então, o que é de todo esse mercado editorial existente, quais são as aquisições que nós precisamos priorizar para um atendimento, então, de uma comunidade universitária. Tem uma quantidade imensa de documentos, por um lado, tenho um recurso reduzido por outro, e como eu vou selecionar desse mundo de documentos aqueles que eu vou conseguir adquirir e formar a minha coleção na biblioteca. Atualmente, a gente sabe que há uma concepção ampliada, então, de como nós fazemos essas aquisições. Elas podem ser tanto do ponto de vista tradicional, como a aquisição de livros impressos, ou podemos fazer a assinatura de livros eletrônicos, ou a aquisição perpétua de livros impressos. Então, nós temos esse mercado que hoje ele se transformou em termos de modelo de negócio, mas o dilema continua sendo o mesmo. Eu tenho muitos documentos e tenho um orçamento reduzido e eu sempre vou precisar fazer uma seleção e tentar entregar para a comunidade o acervo que corresponda às suas necessidades. Então, o outro desafio, depois que eu começo a formar a minha coleção e que eu desenvolvo a minha coleção, se eu mantivesse, então, essa imagem, né, eu poderia ter todos os documentos adquiridos, e como eu faria para achar um livro dentro dessa pilha absurda de documentos? Então, a gente tem, e aprendemos na faculdade, as técnicas de organização das coleções, com a catalogação, a classificação, a indexação, e é dessa forma, então, que nós, documentalistas, fazemos um tratamento no acervo para representá-lo e, então, permitir a recuperação por parte de um usuário. E dentro desta técnica que nós, então, aprendemos, a gente precisa fazer uma representação de tal forma que, de acordo com o comportamento de informação do usuário, com a informação, com a cultura que ele tem, tudo, que a nossa representação seja tal que ele consiga identificar entre milhares de documentos aquele que efetivamente vai auxiliá-lo na sua necessidade de informação. Então, essas são as funções tradicionais da biblioteca, que nós temos o desenvolvimento de coleções, a organização dos acervos e depois o atendimento ao usuário. Nós passamos por muito tempo e eu atuei muito ativamente dentro dessa fase da biblioteconomia, que foi uma fase que os bibliotecários, eles exerciam muito essa função de organização da coleção e a função de documentalista, no momento que toda aquela organização da coleção a partir dos catálogos impressos, ela precisou ser revista para produzir, então, catálogos informatizados. Então, nós, num período muito grande, a biblioteca muito se voltou para esse processo de informatização dos catálogos, e ela passou, então, a estudar e a refletir
sobre as questões de representação, seja do ponto de vista dos tesauros, seja do ponto de vista dos próprios formatos de catalogação, porque na época da fichinha nós não tínhamos um formato, nós tínhamos simplesmente, então, um código. E aí, com a informatização, passamos, então, a pensar no formato e a forma de aplicar o código dentro de um formato MARC, por exemplo. Então, nós estudávamos muito MARC e se produzia muito e se refletia muito sobre a questão da representação. Atualmente, no momento que nós trabalhamos com a aquisição de muitos acervos eletrônicos, no caso, quando a gente faz a aquisição de acervos perpétuos eletrônicos, então nós pagamos num certo momento e vamos ter acesso àquele livro eletrônico por toda a vida, como é o caso do impresso. Os editores, eles costumam, além do conteúdo, nos fornecer, então, os registros MARC de todos os materiais que nós adquirimos. E aí, dessa forma, o que acontece? O catalogador, ele, ao invés de fazer toda a catalogação manual dos documentos, este catalogador, ele passa a ser um grande estudioso de formato, que busca compatibilizar o formato do editor e o formato adotado na biblioteca, fazer um programa que importe esses registros e que passe a congregar, então, dentro do catálogo da biblioteca, daquilo que ela possui, que é seu patrimônio, tanto o impresso quanto o eletrônico, mas, de uma certa forma, o catalogador, ele se transforma num catalogador que busca trabalhar com registros em bloco e não mais com a catalogação individual dos materiais. Então, nós temos este documentalista, que passa a trabalhar com documentos eletrônicos e que a própria organização desses documentos também passa por um processo de revolução, no momento que o catalogador, muitas vezes, ele não precisa mais fazer a catalogação manual, mas ele trabalha com blocos de registros. Existia uma outra situação, também bastante interessante, que nós tínhamos um bibliotecário, ele trabalhava com aqueles índices impressos, ele praticamente se sentava ao lado do pesquisador para auxiliá-lo na revisão de literatura, considerando que os índices muitas vezes tinham uma estrutura meio complexa. Se não era um pesquisador habituado à revisão de literatura, ele se deparava com aquela fonte de informação uma única vez. E depois nós tínhamos as bases de dados, que também, muito pioneiramente, se informatizaram, mas que tinham uma cara muito pouco amigável, como vocês veem aqui nesse slide, que muitas vezes era toda acessível e todas as buscas e expressões de buscas eram feitas a partir de linguagens de comando. Então, o bibliotecário, ele era muito atuante e ele, de uma certa forma, atuava como um mediador, então, entre o leitor e essa fonte de informação que tinha uma estrutura complexa, seja quando era impressa, seja nesse início da plataforma eletrônica. Atualmente, nós temos acesso a muitos bancos de dados com um hábito já adquirido por todos nós, que para tudo nós fazemos uma busca, então a gente acessa o Google para qualquer coisa, para saber se tem uma pizzaria aberta perto da nossa casa, e esse comportamento de busca de informação e essa evolução, então, das ferramentas, elas hoje são cada vez mais semelhantes ao Google e cada vez mais amigáveis, e em alguns casos elas partem, inclusive, de imagens que o usuário vai interagindo intuitivamente com aquela imagem e começa a recuperar registros e, portanto, ele não precisa de qualquer mediação.
Então, porque é uma coisa assim, às vezes talvez a gente com a idade comece a ficar saudosista, né? Mas porque esses fundamentos nos auxiliam muitas vezes a refletir. Eu tenho vários amigos no Facebook que são bibliotecários e estudantes de biblioteconomia, e alguns muito recentemente formados. Eu achei interessante ontem, exatamente ontem, eu vi um comentário de uma colega dizendo, pois hoje em dia as pessoas estão primeiro querem sempre contratar pessoas sempre com experiência e depois que tenha um pouco esse perfil do pedagogo, né? E a realidade é essa. A realidade para a gente que viveu todas essas fases do impresso para o eletrônico, o que se colocou para nós foi que em curtos espaços de tempo, nós precisávamos enfrentar grandes desafios e ver em que medida a nossa prática precisaria ser revista para atender, então, a necessidade daquele contexto que a recém tinha se alterado. Então, vocês vejam que, para nós, por exemplo, para um setor de aquisição que está acostumado a fazer licitações de livros impressos, lá pelas tantas passa a se deparar com um mercado cujos livros impressos estão sendo cada vez menos produzidos, o preço dos livros impressos tem aumentado muito, e essa biblioteca lá pelas tantas, ela precisa ir para um mercado, ir para um modelo de negócio completamente eletrônico, porque ela não teria recurso para adquirir no modo impresso o acervo para atender toda a comunidade. Então, essas transformações, elas fazem muito parte da nossa rotina de bibliotecário, porque nós lidamos com a informação que está ainda dentro de um contexto muito distante de se estabilizar. Ele é ainda um contexto cheio de transformações, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista de distribuição, e como nós, então, passamos a ser uma engrenagem dentro desse processo. Como documentalistas, então, nós estávamos muito habituados a trabalhar com o acervo para tentar identificar tudo que era publicado e de interesse para uma comunidade, e lá pelo início dos anos 2000, 2005, 2006, nós temos, então, uma função fundamental da biblioteca universitária, que, a partir dessa função de documentalista, ela passa a olhar para o acervo não para a comunidade, mas o acervo produzido por sua comunidade. E, nesse momento, então, nós temos a criação dos repositórios institucionais como uma grande função das bibliotecas, manipulando as mesmas técnicas, considerando formação de coleção, que a gente passou então a chamar de curadoria, e de organização da informação, considerando toda a necessidade de estudo de metadados e de forma de representações de assunto, uma certa aproximação com os arquivos e museus, que passam também a se integrar nesses documentos produzidos pela própria instituição e não para a instituição. E aí, dentro disso, nós temos um grande desafio e um grande produto desses sistemas de bibliotecas universitárias. Quando, nesse momento, algumas instituições simplesmente não trabalhavam com a sua produção intelectual e passam a trabalhar no momento que elas precisam produzir repositórios institucionais. Nós, na URGS, temos uma situação privilegiada, e não por acaso, algo que nos orgulha muito. O LUME, o repositório institucional da URGS, é um dos maiores do mundo.
porque, de uma certa forma, vem com essa tradição institucional da gente trabalhar não só com a produção para a comunidade, mas a própria produção da comunidade já desde o nosso catálogo. Então, a gente fazia coleções impressas da produção intelectual e representávamos essa coleção no catálogo. Algo que se tornou uma exigência no momento da informatização, que foi a origem, então, dos repositórios institucionais. Nesse momento que o bibliotecário passa, então, a olhar para a produção institucional, ele começa a trabalhar uma outra faceta, uma outra função, que não é a de documentalista, não é o do profissional, que organiza e faz a curadoria do acervo, ou atende um usuário com uma necessidade em relação àquele acervo, mas é um bibliotecário que passa a analisar a produção da instituição. Então, as bibliotecas universitárias, elas começam a receber essas demandas da comunidade de um modo geral, das pró-reitorias de pós-graduação, dos gabinetes de reitores, porque, afinal de contas, se nós temos, então, um repositório institucional, como é a nossa produção? Que nós estamos fazendo em termos de pesquisa, como se caracteriza, então, essa atividade de pesquisa vista a partir das publicações. E esse questionamento, ele é transferido, então, para a biblioteca, que começa a produzir análise, busca responder, então, essa necessidade de conhecimento das próprias instituições, que não precisam apenas dos seus registros, mas precisam de sínteses, precisam de indicadores e precisam se olhar em comparação a outros contextos. Então, a partir dos repositórios, as bibliotecas passam também a ser demandadas para que se compreenda e para que se busquem dados sobre comportamentos informacionais das comunidades universitárias e também, de uma certa forma, uma tentativa de análise de desempenho acadêmico a partir de indicadores e de técnicas de bibliometria. Daí que alguns cursos possuem como disciplinas às vezes não obrigatórias, outros eu acho que até como disciplinas obrigatórias, passam a trabalhar com essas ferramentas, então, analíticas, que estão, neste momento ainda, muito longe de serem uma atribuição de todos os bibliotecários da instituição. Dentro da URGS, nós temos vários bibliotecários que têm uma formação na área de cientometria, mas em vários momentos, em momentos estratégicos, momentos importantes, muitas vezes o sistema de bibliotecas, então, recebe esta demanda, que é uma demanda que sai da esfera das coleções e passa para uma esfera e para um papel do bibliotecário como um analista de informações para trazer insights para a própria instituição sobre a sua produção. Então, aqui nós temos, por exemplo, um gráfico de como a URGS publica em acesso aberto, e aí nós temos, então, uma comparação com o mundo, com o Brasil. Então, a URGS não publica tanto em acesso aberto como nacionalmente se publica, mas publica mais, então, do que numa taxa mais alta do que os pesquisadores no mundo todo costumam publicar em acesso aberto. Eu posso querer saber como é que tem sido a colaboração internacional, então, da URGS, se ela tem aumentado, se ela ocorre mais quando os pesquisadores publicam em periódicos estrangeiros ou quando os pesquisadores publicam em periódicos nacionais. Então, eu posso ser demandada a tentar entender como, afinal, está sendo a colaboração internacional dos pesquisadores que atuam na minha instituição.
Eu posso tentar saber quais são os países com os quais a minha instituição mais colabora, ou eu posso tentar, e esses dados que eu estou mostrando para vocês são dados que nós produzimos anualmente, então a biblioteca se transformou a fonte oficial de informação, de produção científica e de impacto, não só a quantidade de documentos, mas também a média que esses documentos, então, costumam ser citados por ano, porque, de uma certa forma, a instituição, ela percebe que a biblioteca, ela é o local que começa a se apropriar, então, da produção institucional, não só do ponto de vista de colecioná-la e torná-la acessível, mas também de utilizar técnicas de bancos de dados, de análises, com expressões de buscas que permitam a comparação. E aí ela coloca, então, esse bibliotecário numa posição de analista das informações da produção institucional. Por outro lado, nós temos uma outra função que é uma função para mim extremamente importante, porque ela é uma função que nos tira, de uma certa forma, e ela nos desafia muito, porque o bibliotecário documentalista, ele tem um perfil mais introspectivo, ele tem um perfil de alguém que olha muito para os acervos, que trabalha com os acervos e que trabalha com demandas, com pessoas que buscam o serviço, e ele é um profissional, que ele tem uma posição muito centrada na biblioteca, e ele pode ter um perfil bastante introspectivo. Por outro lado, o bibliotecário educador, ele é um bibliotecário que ele sai da biblioteca. Então, eu, ao invés de ter esta biblioteca que tem uma função muito de acesso à informação, eu passo a ter uma biblioteca que tem uma função de disseminar, de promover entre a comunidade o uso da informação. E isso muito se justifica porque o bibliotecário, ele não tem mais um conjunto limitado de recursos para atender os usuários. O que aconteceu nos últimos anos, nós tivemos um enorme crescimento das fontes de informação, nós temos um indivíduo que de casa, mais ainda hoje, né, com a situação que nós estamos vivendo, que ele tem um questionamento e naquele exato momento ele quer resolver o seu questionamento com uma informação que ele recupera. Então, esse bibliotecário, ele busca não atender a necessidades específicas, mas a ensinar parâmetros para o usuário, para que ele compreenda como ele pode usar todas essas fontes disponíveis para que ele mesmo consiga, então, satisfazer a sua necessidade de informação. Como as fontes são muitas, nós precisamos mostrar para ele todo este universo e, de uma certa forma, ensinar para este usuário critérios para que ele consiga compreender e, no seu processo de busca, faça suas escolhas e chegue aos documentos que vão transformar a sua visão sobre certo assunto. Então, nós temos, se por um lado nós temos esse bibliotecário, que muitas vezes ele é um bibliotecário que vai à sala de aula, que vai ao auditório, que dá uma aula sobre fontes de informação, ou sobre diferentes comportamentos, ou sobre gerenciadores de referências. Nós temos muitas vezes também um bibliotecário que precisa produzir textos de divulgação, com imagens atrativas, com um texto interessante, com a linguagem das redes sociais. Ele passa a ser alguém
que tenta, então, é um marqueteiro da informação a partir, então, das redes sociais, com o objetivo de promover essas fontes, e, às vezes, de uma certa forma, certas peças nossas são peças didáticas para que esse usuário compreenda que aquela base de dados que nós estamos falando, que aquele gerenciador de referências, a partir de uma pequena postagem numa rede social, que ele se interesse e que ele perceba que aquilo dali vai facilitar enormemente a vida dele, seja no seu processo de aprendizagem, seja muitas vezes no seu próprio processo de produção de novos conhecimentos de ponta, então, para a ciência como um todo. Nós temos, na realidade, um grande desafio, como todas as pessoas da área de ensino têm, que é auxiliar, então, diferentes indivíduos com diferentes características cognitivas, com diferentes estilos de aprendizagem, diferentes necessidades, muitas vezes, em relação ao mesmo assunto, e que eles próprios, então, consigam desenvolver competências de pesquisa e uso da informação, e nós os auxiliamos nesse processo de reflexão sobre o uso da informação. Dentro disso, sempre foi para mim meu grande recurso. Eu aprendi a me tornar uma bibliotecária, sendo também pesquisadora, com as minhas necessidades de informação, buscar em diferentes bancos de dados aquele meu assunto de pesquisa, utilizando diferentes estratégias de busca, tentando facilitar o meu processo de uso de informação com gerenciadores de referência numa época que nem existiam gerenciadores gratuitos, eu pagava, inclusive, o EndNote, porque achava que era uma ferramenta importante. Então, de uma certa forma, mais do que a minha própria formação na graduação, uma formação que era altamente centrada na função de documentalista, foi o desafio de fazer pesquisa que me auxiliou a desenvolver a minha própria competência informacional e me preocupar com o desenvolvimento da competência informacional da comunidade universitária a partir, então, de cursos centrados e promovidos pela própria biblioteca. Nós, na URGS, temos um projeto que é um grande orgulho para nós. Ele é um projeto que oferece 6.000 vagas anuais por ano para a comunidade universitária. Eu acho que esse ano, considerando que a gente está fazendo todo ele eletrônico, talvez a gente consiga, inclusive, superar essa marca de 6.000 vagas disponibilizadas por ano. Então, é um esforço conjunto de todas as bibliotecas. O sistema de bibliotecas da URGS é constituído de 32 bibliotecas, muitas delas bibliotecas de unidades centenárias. Então, é claro que nós estamos falando de uma instituição muito grande, com muita história, né, e de uma certa forma, o tamanho deste serviço, ele está exatamente vinculado com o tamanho da nossa instituição, mas ele é um esforço conjunto de bibliotecários que não eram educadores e que se reuniram e que, a partir de um esforço, nós, então, buscamos desenvolver a partir dessas capacitações, então, esse papel, então, de educador dentro do nosso nicho de atuação das bibliotecas, produzindo muito material próprio, material didático sobre os processos de busca, e nós, então, com isso,
fizemos, então, este trabalho e entregamos para a comunidade esse exercício muito intenso do papel do bibliotecário como educador. O Super 8, ele se chama Super 8 porque ele é baseado num tipo de modelagem de competência informacional, que é uma relação do indivíduo com a informação em 8 passos, desde o momento que ele identifica a sua necessidade de pesquisa, ele passa a ter uma noção do assunto que ele precisa pesquisar, quando ele identifica a base de dados, a forma de fazer a expressão de busca nessa base, ele passa a acessar os documentos, depois com todos os documentos que lhe foram importantes, ele passa a organizar esses documentos dentro de um gerenciador de referências, e então faz a sua produção própria sobre o assunto que ele pesquisou. E aí depois, se ele é um pesquisador, ele precisa, além de produzir, precisa comunicar para a comunidade científica como um todo, e além de comunicar, ele precisa usar estratégias para ser lido e para que a sua própria produção, então, realimente o ciclo de produção do conhecimento, e de uma forma que ele reflita. Então, o último passo é a avaliação, mas ele é um passo que faz parte de todos os demais, no qual, então, nós buscamos mostrar parâmetros para que cada passo seja avaliado, então, pelo próprio usuário, para que ele tenha uma certa consciência sobre o seu comportamento informacional. Essa técnica, então, os cursos, eles buscam promover essa autonomia do usuário a partir da competência informacional, e ele, como leitor, e ele vai para uma base de dados, e lá pelas tantas, ou recupera muitos documentos irrelevantes, ou não recupera nada, que ele se pergunte, eu estou pesquisando na base de dados certa para o meu assunto de pesquisa? Ou que ele se pergunte, será que eu estou usando efetivamente os termos representativos desse assunto na forma como essa base de dados indexa? Será que existem outros recursos de indexação que eu poderia estar utilizando para recuperar mais documentos importantes? E no momento que ele faz a sua produção, que ele pense se ele está submetendo um trabalho para um periódico, que seja um periódico que tenha uma boa revisão por pares, se é um periódico que é lido pela comunidade que ele pretende atingir, se é um periódico que, assim como ele, como leitor, ele buscou em bases de dados, será que aquele onde ele está publicando está indexado também nessas bases de dados que foram importantes para ele? Então, que ele relacione o seu processo de busca com o seu processo de produção. E se, ao momento que ele está redigindo o seu trabalho, se ele está fazendo de uma forma que dê visibilidade, que melhore a recuperabilidade do seu próprio documento nas bases de dados, usando sinônimos, usando termos significativos. E dessa razão, o Super 8, ele é baseado no Big Six, que é um modelo de competência informacional da década de 80, e ele acrescenta 2 passos exatamente porque, muitas vezes, os questionamentos que nós fazemos como leitores de informação, nós também temos que fazer quando estamos escrevendo, quando estamos publicando. E essa, então, foi a originalidade, de uma certa forma, a importância do modelo adotado, considerando exatamente uma biblioteca universitária, que ela é uma biblioteca, que é uma instância muito importante dentro do processo de formação, mas também de produção de conhecimentos científicos, de ponta. Ela não é apenas uma parte da atividade de formação, ela está também na ponta, na produção do conhecimento que depois vai realimentar, então, o ensino. Com isso,
O bibliotecário documentalista, e eu já estou terminando, eu não sei se eu já não passei do meu tempo. O bibliotecário, então, documentalista, ele se enriqueceu, além dele ter passado, o bibliotecário, ter passado a cumprir novas funções, a própria função de documentalista foi enriquecida por estas funções, no momento que nós passamos a integrar nos nossos catálogos outras bases de dados, se criam, então, recursos de sistemas de descobertas que fazem buscas integradas. Nós sabemos o quanto é difícil para o usuário conhecer todas as bases de dados, então a gente tenta produzir um catálogo que se integre com outras fontes a partir de sistemas de descoberta. Quando nós estamos, então, fazendo o nosso catálogo, nós passamos a ter uma preocupação de como será a saída desses registros. Será que eu vou conseguir gerar uma planilha para fazer depois uma análise da produção da instituição, comparar com o restante do meu acervo? Se eu não fizesse levantamentos, então, sobre a produção institucional, no momento que eu faço o catálogo, talvez eu não me preocupe tanto com a exportação dos registros. Mas como eu sou uma grande usuária de ferramentas, então, de exportação de registros, quando eu, bibliotecário documentalista, produzo um catálogo, eu passo a me preocupar, então, com a saída desses registros para fins de análise posterior. E, certamente, como educadores, lá o documentalista, quando recebe um usuário e vai prestar um serviço de referência, ele vai ter uma percepção muito mais ampla, porque ele se expôs, ele teve um contato muito intenso com a sua comunidade universitária, indo em sala de aula, indo em auditório, ele passou a receber vários questionamentos, ele começou a refletir muito sobre as diferenças entre comportamentos informacionais, e quando ele atende aquele usuário que chega na biblioteca, ele vai ter uma noção muito mais ampla dos processos de aprendizagem, dos processos de produção, e vai fazer um atendimento de referência com um conhecimento que ele talvez não teria se ele não fosse também um educador. A mensagem, assim, que eu deixo, né, que o que eu aprendi dentro de uma biblioteca, além da biblioteca ser uma grande referência para a aprendizagem dos estudantes, quando ela é um ponto muito ativo, ela também é um elemento hoje de grandes revoluções, considerando que a tecnologia ainda está alterando muito significativamente os padrões de comunicação. Hoje em dia, a gente já está com os pesquisadores com exigências não só de publicar em acesso aberto, porque o financiamento da pesquisa é público, mas que ele disponibilize seus dados de pesquisa, e nós temos os repositórios de dados, que ele disponibilize seus protocolos abertos, e que ele talvez use pré-prints para que seja muito mais rápido. Agora nós estamos observando esse fenômeno terrível da pandemia, com um processo de publicação acontecendo muito intensamente, sem revisão por pares, considerando a necessidade de achar uma solução rápida, e o processo de avaliação por pares talvez atrase, e aí então nós temos todos esses repositórios de pré-prints que o pesquisador produz, publica, e não só o editor e os revisores da revista olham aquele resultado, mas toda a comunidade e as bibliotecas passam então também a fazer parte dessa realidade, porque o processo de comunicação está em franca alteração. Nós buscamos dar conta desses assuntos nas nossas redes sociais. A Biblioteca Central tem um dos blogs mais antigos, o nosso blog existe desde 2005, nós temos Instagram, Facebook, se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais,
E essa é realmente uma preocupação, então, nossa, e que, de uma certa forma, reflete esses papéis que nós estamos adquirindo para além do documentalista, passando a ser analistas e educadores. Muito obrigada. Olá, Letícia. Muito Olá, obrigado. professor. Muito obrigado pela sua fala. Foi muito grandiosa para a gente, uma aula. E eu fui separando alguns comentários e perguntas do nosso pessoal que está acompanhando. Então, eu vou lhe passar algumas. O Henrique colocou lá no início da sua apresentação que no momento de representar esse conteúdo acredito, digital, qual a linguagem documentária utilizar, né? Se pode fazer uma apreciação entre vantagens e desvantagens da linguagem natural e da linguagem controlada. Henrique, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, é impressionante. E não existe, hoje, se nós vamos olhar os próprios sistemas de descoberta, eles valorizam muito dentro dos registros o vocabulário controlado. Então, é uma forma que nós temos, então, tudo é indexado, mas aquilo que vai estar no topo, então, da lista de registros, vai ser aquilo que vai fazer parte da indexação a partir de um vocabulário controlado, que seria uma indexação mais qualificada. E, na verdade, o que nós trabalhamos hoje, se antigamente a gente trabalhava um pouco com essa dificuldade de ter acesso aos vocabulários controlados e tudo, quem resolve muito isso hoje são os algoritmos. Eles é que fazem essa valorização, que no caso do Google acadêmico, eu acho que não existe uma grande valorização dos vocabulários controlados, mas no caso dos sistemas de descoberta existe. É uma pergunta muito, muito difícil. Os sistemas lidam de diferentes formas. O Alan agradeceu pelo evento e perguntou se vai ter outros eventos, então aproveito para dizer que essa é a proposta, né? Esse está sendo o primeiro simpósio, com foco nas bibliotecas universitárias, e a ideia é que tenhamos outros eventos ao longo do ano, objetivando trabalhar outros ambientes, né? Especificar as bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, e aí a cada evento a gente tem uma noite para discutir sobre várias visões, um tipo de ambiente. A Nilceia colocou, então, sobre o saudosismo, né, quando a senhora falava sobre documentalistas e tal, e lembra dos desafios, né, das adaptações de cada realidade diante do que veio, né, principalmente, acredito, do material digital, dos repositórios, porque quem tem muitos anos de biblioteca, como a senhora, acompanhou bem essa evolução, e o profissional também precisou acompanhar e, de certo modo, ir se adaptando à nova realidade, né. Teve uma discussão é um modo de falar, né, um diálogo, sobre a questão do quanto o bibliotecário é híbrido, né, trabalhando diferentes fontes. E eu acho, isso é algo que como formação, assim, como eu iniciei na física, me lembro que eu assistia aos seminários da astronomia, da física experimental e tudo. De uma certa forma, a gente tem que ter essa abertura para o conhecimento, né, e se desafiar, e entender as metodologias científicas, e é algo que é muito particular, eu acho, que das bibliotecas universitárias, né? Se a gente for levar para uma outra esfera, esse não é um perfil tão importante, mas para o bibliotecário da biblioteca universitária, acho que é bastante, assim. E é um perfil muito híbrido, muito... E o ambiente a todo momento se transformando e colocando desafios que muitas vezes são as técnicas de pesquisa, estudar estatística, estudar
metodologias qualitativas, né, e a gente aprendendo o tempo todo, né, é muito, e por outro lado, é difícil e bastante enriquecedor também. A Andrea coloca que nem sempre as instituições valorizam os repositórios, né? E a URGS acho que é um excelente exemplo de o quanto o RUMI é importante para a instituição. Sem dúvida, professor João. Na verdade, eu acho que a gente tem um grande repositório, não é por acaso, né? É porque não só a URGS tem uma excelente produção científica, como ela investe, né? Nós temos bibliotecários, o nosso repositório não é por autoarquivamento, então todos os registros são catalogados por bibliotecários. Isso é muito recurso investido, é recurso de melhoria de servidores, de equipamentos, é muito investimento. Não é, vou criar um repositório e o repositório automaticamente vai ser um sucesso, né? É muito trabalho e muito recurso colocado pela própria instituição. Tanto que uma das participantes também colocou, a Flávia, a questão das instituições não disponibilizarem recursos humanos, né? Às vezes uma equipe pequena de bibliotecários e bibliotecárias que acaba se concentrando na biblioteca mesmo. Não, isso não tem a menor dúvida, né? Eu, às vezes, dependendo, eu fico até constrangida, né? Porque, claro, que o meu local de fala é de um grande sistema de bibliotecas, e que mesmo que nós estejamos passando por um momento muito difícil em termos de recursos, né, mas que é uma instituição que aqueles recursos que tem, ela busca valorizar na biblioteca. O bibliotecário, se ele não tem recursos, ele vai ser um apagador de incêndios, né, e é o que é péssimo para a instituição isso, porque uma biblioteca com recursos, ela é uma biblioteca que desafia a comunidade, ela aumenta o conhecimento da comunidade, porque ela dá a ferramenta básica, que é o uso da informação. Então, ela fica promovendo e instigando a instituição, mas para fazer isso, a pessoa não pode estar guardando o livro na estante, né? Ela não pode ter uma pilha que não se termina nunca de livros para catalogar, porque não existe equipe suficiente para catalogar. Caso contrário, a gente faz só o feijão com arroz, ou tenta ir além do feijão com arroz e a partir de um esforço pessoal que às vezes nos carrega a saúde também, então ainda tem essa. E a questão até de ânimo com o trabalho, né? Porque às vezes vão a evento, vêm colegas palestrando, apresentando os trabalhos, mas quando chega na sua realidade, não consegue colocar em prática o que viu ou moldar conforme a sua realidade, né? Mas a própria instituição vai sufocando muitas vezes também. Sim. A realidade é que os ambientes de trabalho, eles são, às vezes, eles são muito perversos, né? E isso é inerente ao trabalho. Não só a biblioteca, mas eu acho que as bibliotecas têm muito isso, assim. Quanto mais desenvolvida a instituição, certamente mais ela valorizará a biblioteca, né? Para começarmos a encaminhar para o final, que já são 19 horas, muitas dúvidas sobre o Super 8, né? Sobre como funciona, quem organiza esses cursos, se ele é aberto para as outras pessoas que não são da URGS, da comunidade acadêmica. O Super 8, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do Super 8, ele tem uma página no Face, Super 8, Pesquisa e Uso da Informação Científica, e ele tem um site, www.urgs.br/super8. É um site super simples. Os cursos todos são abertos para toda a comunidade,
não é apenas, não existe nenhum sistema de privilégio, se é da URGS, se não é da URGS, todo mundo se cadastra no sistema de extensão, tem vaga, conseguiu a vaga. Nesse momento, nós estamos fazendo à distância, por causa do isolamento social, e acho que vale a pena conhecer o curso. Ele é administrado pela Biblioteca Central, mas ele é formado, na verdade, por uma equipe interbiblioteca, de todo o sistema de bibliotecas, ou de uma grande parte do sistema de bibliotecas, que produziu o conteúdo. Ele, na realidade, ele é uma produção do sistema de bibliotecas. A Biblioteca Central só dá infraestrutura para gerenciar. Ótimo, Letícia. O pessoal pediu o link do Super 8, já coloquei aqui no chat também. Tá ótimo. A gente vai ficar muito feliz de vê-los. E o bom é que tem bastante gente do Brasil inteiro acompanhando a gente nessa noite. Então, acho que vai ter bastante acesso. Isso é muito bom. Tomara, tomara. A gente tem de uma certa forma, o Super 8 é uma militância, né? Porque, na realidade, o que nós percebemos? Para muitos de nós que vêm dessa era impressa, a gente achou que ia passar da era da informação para a era do conhecimento. E nós nos deparamos que nós saímos da era da informação e passamos para a era da desinformação. E então, a gente busca mostrar esses conceitos de confiabilidade da informação, de atualidade, das diferentes bases de dados, da diferença da informação científica para o senso comum. Então, é uma espécie de uma militância que a gente faz hoje nas bibliotecas, que é absolutamente necessária para lidar com diferentes problemas, e hoje nós percebemos o quanto ele é importante até por uma questão de sobrevivência. Ele está na base, então a pandemia coloca, então estressa isso num nível superior, né? Isso é verdade. Pessoal, tem mais alguma dúvida para a gente conseguir encerrar? Estamos acompanhando aqui pelo chat. Eu quero... Não sei se eu fui bem clara, porque eu estava meio nervosa. Quando começo a falar para o computador, eu me sinto muito estranha, porque a gente está tão acostumado a conversar com as pessoas, né, e tudo. Mas eu quero fazer o reforço do elogio para vocês desse evento e da possibilidade da gente dividir essa experiência com vocês. Não, nós agradecemos. Eu comecei a anotar os nomes do pessoal que foi lhe elogiando, mas eram tantas pessoas, foram muitos elogios, Letícia. Que bom. Bom, então acredito, lhe agradeço muito esse nome do curso. Professor João, eu só vi que tinha uma pergunta importante ali, que era sobre os orçamentos, né, das 32 bibliotecas. Por favor. As bibliotecas, do ponto de vista de publicações, elas costumam, nós, Biblioteca Central, captamos de uma certa forma grande parte dos recursos de forma centralizada, e aí nós distribuímos de acordo com análises técnicas, né, de demanda e de carência. A gente tem nossos indicadores, né? Mas as bibliotecas podem captar junto às suas unidades. Elas são exclusivamente subordinadas tecnicamente à Biblioteca Central. Então, como se cataloga, como se empresta, isso é a Biblioteca Central que diz. Agora, se alguém tem um problema, é a Biblioteca Setorial que resolve e que administra, e numa relação muito próxima com a direção da sua unidade, com o Instituto de Física, com o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, né? Então, mas em termos de recurso para assinaturas, licitações e tudo, de uma certa forma, a principal parcela do nosso orçamento, ela é sim centralizada, ela é captada pela própria Biblioteca Central.
Para encerrar, uma dúvida particular minha, qual é o número da equipe da URGS? Quantos bibliotecários, bibliotecárias Nós são? temos aproximadamente 130 bibliotecários. Aproximadamente, né? Com uma variação de... E as nossas equipes são mais ou menos somando, então, técnicos e técnicos não... somando bibliotecários e técnicos não bibliotecários, nós somos aproximadamente 220. Uau. Uma equipe imensa. É uma grande equipe. Nós temos 2 milhões de registros de catálogo, né? Mais de 700 mil de itens de livros, somente de livros. É um mega sistema de bibliotecas. Realmente, realmente. Algo mais, Letícia? Não. Quero agradecer e realmente estou muito feliz de estar dividindo a experiência que nós temos na URGS com vocês, e nos acompanhem pelas redes sociais, e se ficaram curiosos pelo Super 8, a gente espera que vocês gostem tanto quanto nós gostamos. Excelente, muito obrigado, nós agradecemos compartilhar a sua experiência com a gente, foi muito importante também a dimensão do evento, porque não fica só restrito aos alunos da URGS, né? Mas muitas pessoas podem estar compartilhando. Muito obrigado, Letícia. Obrigada, tchau, boa noite a todos e se cuidem. Precisamos nos cuidar, é verdade. Isso. Bom, antes de darmos seguimento, então, à próxima fala da Dirce Maria Santin, enquanto o pessoal faz o link aqui da gravação, eu aproveito para fazer uma propaganda que não tem relação direta com as bibliotecas universitárias, mas aproveitar o momento. A Universidade de Caxias